Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, estamos alegres, pois estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Passamos praticamente 3 meses ausentes da casa do Senhor, mas nem por isso deixamos de adorar e de glorificar o Deus que nós servimos, que é um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então aprove ao Senhor permitir que essa pandemia acontecesse. Entretanto, nem por isso nós, quanto igreja, deixamos de adorar a Deus. E para nós é uma alegria imensa estarmos aqui na casa do Senhor depois de 3 meses. Estamos juntos com o intuito de glorificarmos o nome de Deus, com o intuito de bendizermos o nome de Deus, porque Ele é santo e Ele é um Deus que merece toda a nossa adoração e louvor. Então estamos aqui para agradecermos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. Agradecermos a Deus, porque mesmo nesses 3 meses, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem cuidado de nós. Ainda aqueles que foram afetados pelo coronavírus, mas Deus pôde restaurá-lo. E aqueles que Ele não restaurou, aprove Ele chamá-los, para que Ele estivesse com Ele, porque Deus sabe todas as coisas. Então nós, quanto servos dele, a única coisa que precisamos fazer é tão somente honrarmos e glorificarmos o Seu nome. Então para nós é uma alegria poder ver os irmãos, ainda que não podendo abraçar, que é natural nosso, quanto igreja, estarmos nos abraçando, estarmos dando as mãos para os outros. Entretanto, no momento não é permitido, mas o olhar já diz muita coisa. Um gesto já diz muita coisa. E nós estamos imensamente alegres por estarmos aqui, queridos. E eu quero convidar vocês que abram suas Bíblias no texto de Efésios. Vou tentar falar devagar, porque quando eu falo embaço o óculos aqui, aí complica. Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oremos. Deus Santo, Pai bendito, toda honra e glória seja dado somente a Ti, pelo que Tu és, um Deus que és tremendo, um Deus que és excelso, um Deus que és grandioso, um Deus que és majestoso e que merece, meu Senhor, toda honra e glória. Eu te peço agora, Pai, que a Tua palavra que ministrarei, que ela fale aos nossos corações. Usa-me como vaso nas Tuas mãos, que eu seja tão somente um canal a ministrar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, Suzy, só me tira uma dúvida, tá? A câmera está virada para mim? Muito bem. Muito bem, queridos. O texto começa dizendo: bendito Deus e Pai. Bendito é a expressão rabínica comum, que indica louvor a Deus devido aos seus muitíssimos feitos ou benefícios. E nós podemos ler isso muito bem no Salmos 68, 18, que diz assim: bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. Amada igreja, irmãos que estão nos acompanhando nesta live, nessa transmissão também ao vivo, que Deus seja louvado pela maneira como Ele tem nos sustentado nesses 3 meses, pastor. Deus tem fortalecido as nossas vidas, Deus tem cuidado de nós. Eu digo aos irmãos que eu pude perceber a provisão de Deus de uma maneira muito clara na vida da minha família. E eu creio que se eu tivesse
que dá oportunidade aos irmãos, e os irmãos iriam testemunhar da maneira como Deus tem cuidado de cada um de nós. Então que Deus seja louvado, como diz o salmista, por nos dar força em todos os momentos das nossas vidas, diante dessa pandemia, diante desse caos que se instalou no mundo. Mas Deus tem cuidado de cada um de nós, Deus tem cuidado da sua igreja, que o nome dele seja glorificado, porque ele merece toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Queridos, nós, quanto igreja, estamos imensamente alegres, porque não é essa pandemia que vai nos tirar a paz. Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. A paz que Cristo dá é uma paz eterna. Ainda que sejamos contristados, mas aquele que é feliz, mesmo em momento, aquele que é de Cristo, mesmo em momentos infelizes, ele é feliz, porque Cristo habita no seu coração. Momentos de crise, momentos de pavor, mas nós estamos aqui glorificando a Deus. Tantos e quantos outros irmãos gostariam de estar aqui, mas como temos as orientações por parte das autoridades, nós, quanto igreja, precisamos seguir, andar na direção, rumo a seguirmos essas orientações para que a igreja seja exemplo na comunidade em que estamos. A palavra bendito, no original, quer dizer, significa abençoar, bendizer, dizer bem, louvor, exaltar. Então nós, o que Paulo está dizendo aqui, escrevendo a esta igreja amada, que ele pastoreou por 3 anos, que ele pode cuidar desses irmãos, e ele, nesse texto aqui, ele está bem dizendo o nome do Deus Todo-Poderoso. E nós, quanto igreja, também precisamos bem dizer o nome de Deus, exaltarmos o nome de Deus, porque Ele merece. Porque Ele merece toda adoração, todo louvor, porque Ele criou o homem para o adorar e para o bendizer. Portanto, a ideia é que Deus seja louvado, exaltado, devido naturalmente aquilo que Ele fez em favor dos homens, por intermédio de Cristo Jesus. Deus, a Bíblia diz em Romanos 5:8, prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós, quanto igreja do Senhor, devemos bem dizer o nome de Deus, porque Ele, de acordo com os seus desígnios, de acordo com a sua soberania, Ele nos escolheu para que fôssemos filhos dEle, eleitos dEle. E Deus, quando faz o homem, Ele fez o homem com o intuito deste homem o adorar, o bendizer, o glorificar o seu nome. E nós, quanto igreja, aqui estamos, queridos, agradecendo ao Senhor, porque Ele tem nos sustentado. Queridos, eu no dia, assim que começou essa pandemia, aí eu disse, eu saí para o Anjo da Guarda, fui fazer não sei o que lá no Anjo da Guarda, e me veio uma ideia, vai no centro comprar o rapaz disse que me dava para trazer para mim esse pedestal aqui, mas ele cobrou R$70. Eu disse, eu vou no centro, talvez eu compre mais barato, quase o mesmo preço, mas eu ganhei um presente. Provavelmente eu peguei coronavírus nesse dia lá que eu fui, porque quando eu cheguei de febre, Jacita disse, tu foi só buscar. Dei febre, só não tive foi cansaço, mas todas as outras coisas eu senti. Mas Deus cuidou de mim, cuidou da minha família, tanto eu quanto a Suzy quanto a Jacinta. Só nós não fizemos foi o teste. Eu digo, eu nem vou fazer, deixa pra lá, se Deus tiver que me levar, Ele me levará. E aí tem o pastor Raimundo, tem o irmão Magno, tem o irmão Freto para cuidar da igreja Batista Raul do Sarau. Mas aprove a Deus preservar a minha vida, a vida da minha família, irmãos, porque Ele, eu acho que quer para eu passar mais uns dias aqui com os irmãos. Então Deus tem cuidado de nós. E quantos Deus tem fortalecido. Então, independente, queridos, do que estamos vivendo, glorifique o nome de Deus por aquilo que Ele é, por ser um Deus que é grandioso,
Deus tem derramado todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que bênçãos são essas? Que sorte de bênção são essas? Essa expressão é ampla e indefinida. Sugere totalidade. Deus tem cuidado de nós de todas as maneiras. Muitas vezes nós somos livrados, pastor, de um carro chegar e bater na gente, você que dirige. Quantos de nós somos livrados? Deus tem nos livrado também de um acidente, de alguém te assaltar. Às vezes Deus está nos livrando, protegendo a nós, derramando bênçãos sobre nós, e nós esquecemos de agradecermos a Deus. Mas é importante lembrarmos do Salmo 103, bendize a minha alma, verso 2, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E nós, quanto igreja, estamos aqui, dizendo ao Senhor: Senhor, muito obrigado por esses 3 meses que passamos em casa. Senhor, muito obrigado, porque mesmo diante das crises, estamos firmes, mesmo diante das dificuldades, estamos aqui, Senhor, dizendo que Tu és merecedor de toda honra, de toda glória e todo louvor. É isso que nós precisamos dizer para o mundo que está ali desesperado, irmãos. Pessoas que estão em pânico, irmãos. Vocês sabem disso, que às vezes tem medo de até colocar o pé lá no batente, na rua, com medo de pegar o coronavírus. É uma doença, irmãos. É um vírus que ele é invisível. A única coisa que nós precisamos fazer é tomar os devidos cuidados e colocarmos as nossas vidas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O Deus Trino não tem limite para abençoar os seus filhos, para cuidar dos seus filhos. Veja o que diz, ou vejamos o que diz Romanos 8,32, que também corrobora com aquilo que estou falando. Diz assim: porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus tem cuidado, irmãos, e cuidará de todos aqueles que já entregaram a vida a Cristo Jesus. De conformidade com esta epístola, essas bênçãos envolvem os seguintes pontos. De conformidade com essa epístola, essas bênçãos envolvem os seguintes pontos. Efésios 2:6 diz assim. O verso vai dizer o seguinte, se eu voltar aqui para o texto. Efésios 2:6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus, essas bênçãos espirituais, nos deu uma cidadania eterna, uma cidadania celestial. São bênçãos celestiais. Bênçãos celestiais significa dizer que fomos transformados segundo a imagem de Cristo Jesus, segundo Efésios 1:23. Então nós estávamos desgarrados como ovelha, que não tem pastor, mas Deus derramou todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ao ponto de nos tornar cidadãos dos céus. Glória a Deus por isso, irmãos. Se você continuar lendo o texto vai dizer que Deus nos predestinou. Volta aí em Efésios capítulo 1, continue a partir do verso 4. Ele diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então Deus, de acordo com os seus desígnios, de acordo com a sua soberana vontade, Ele nos predestinou que fôssemos seus filhos. Que através dessa eleição, nos tornamos cidadãos dos céus. E agora podemos sermos representantes de Deus nesta terra. Sermos embaixadores, segundo Paulo, segundo os Coríntios 5, se não me engano, parece que é verso 20. Ele vai dizer que somos embaixadores de Deus. E como embaixadores devemos honrar o nome de Deus. Como embaixadores devemos glorificar o nome de Deus.
Como embaixadores, devemos bendizer o nome de Deus em todas e quaisquer situações. Seja na doença, seja na pobreza, seja na escassez, seja na abundância, Deus deve ser glorificado. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas também, essas bênçãos espirituais, que Deus libertou-nos das cadeias, Deus em Cristo nos libertou das cadeias, do paganismo e do pecado. Efésios 2:1, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem estava morto espiritualmente, e Deus, pela sua infinita bondade, derrama bênção sobre cada um de nós. Nos ajuda, nos predestina para que fôssemos eleitos seus e glorificássemos o seu nome. Essas bênçãos espirituais também, elas, ficamos livres da alienação do mundo. Deus nos liberta em Cristo Jesus. Deus passa agora a habitar em nós através do seu Espírito Santo. O mundo agora, para nós, não somos mais súditos deste mundo, mas somos súditos do reino de Deus. E como súditos do reino de Deus, precisamos agir como tais. E, por fim, essas bênçãos espirituais, em suma, seremos tudo quanto Cristo é, compartilhando de sua natureza essencial, e teremos tudo quanto Ele possui, pois seremos seus co-herdeiros, segundo Efésios 1:23, capítulo 2, de 4 a 7, co-herdeiros com Cristo, em Cristo Jesus. João 1, verso 11, ele vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos os quantos o receberam, deu direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então Deus em Cristo Jesus nos torna filhos dele. São bênçãos espirituais que nós, quanto igreja, devemos agradecer, que não é por mérito nosso, mas é pela bondade graciosa de Deus. E a única coisa que devemos fazer é tão somente bendizermos a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus em Cristo tem nos abençoado para que também sejamos bênção na vida das pessoas. Foi o que Deus disse para Abraão quando ele o chama, irmãos. Vocês lembram? Se tu uma bênção. Então Deus já me abençoou. Como, pastor? Te escolhendo, te tirando lá das trevas. Deus já me abençoou, me tirando lá do reggae, irmãos. Uma hora dessa Jacita nem via, não estava em casa, mas agora estou. Deus me tirou lá do lamaçal, irmãos. Então Deus te chamou, Deus te abençoou para que você seja uma bênção também. A pergunta é: você tem sido uma bênção, irmãos? Deus, a partir de hoje, espera que você torne-se uma bênção, que você tome uma atitude como servo de Deus. Em Cristo Jesus, Deus já te abençoou, Deus te escolheu, te tornou cidadão dos céus. E agora, como cidadão dos céus, Ele quer também que você torne-se bênção na vida daqueles que precisam. O mundo jaz do maligno, e nós, quanto igreja, você, quanto servo de Deus, deve tão somente ser uma bênção. Deus chamou Abraão e disse: você é uma bênção. Mas ele tinha um preço a pagar, pastor. Para ser uma bênção na mão de Deus, irmão, tem um preço grande a pagar. Que é colocar-se no centro da vontade de Deus. Você tem colocado a sua vida, meu irmão, no centro da vontade de Deus, dito assim, como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Abraão teve que deixar a família,
estava com uma estrutura financeira muito equilibrada, mas nem por isso, quando Deus o chama e diz que ele será uma bênção, aí ele foi, irmãos. Deus quer te usar como bênção na tua comunidade. Você tem se colocado. A maior bênção que você poderia receber, você já recebeu. Foi que Cristo ter morrido na cruz do Calvário por você. E você tem realmente feito jus a esse chamado, essa bênção que tu recebeste. Distribua também, seja bênção. Ajude, seja instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Seja uma bênção. Por quê? Porque ele tinha esse texto, se você continuar lendo o texto, ele vai dizer que você tem que ser bênção primeiro, porque Deus te escolheu, Deus te elegeu para que você seja. Olha o verso 5 do capítulo que lemos. Ele vai dizer o seguinte: e nos predestinou para que ele, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito de sua vontade. Então Deus escolheu cada um de nós. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou para que o glorifiquemos em todas as nossas ações. Nós vivíamos mortos, estávamos separados de Deus, vivendo de uma vida desregrada, uma vida sem nenhum comprometimento com a palavra de Deus. Estávamos destinados à condenação eterna, e Deus em Cristo nos vivificou. E agora, a partir dessa vivificação, Ele espera que nós também nos tornemos bênção, que o glorifiquemos com todas as nossas ações. No verso 4 vai dizer que Ele nos elegeu para que fôssemos o quê? Vê nossa Bíblia. Efésios 1:4, irmãos. Ele nos elegeu para sermos santos, irrepreensíveis. Que vivamos de fato como santos. Você tem vivido, meu querido, de fato como santo, como um eleito de Deus? Você tem vivido na sociedade, no meio onde tu estás? E as pessoas têm percebido isso na sua vida? Cristo já fez o que? Já pagou o preço lá na cruz do Calvário. E a partir de que Ele pagou esse preço agora, o que Ele espera é que você viva como tal, como um eleito, como um santo, como alguém que é irrepreensível. É isso que Deus espera de mim e de você. E Salmo 1, verso, se eu não me engano, Salmo 103:1, ele diz assim: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Agora eu troquei o verso 2 com o verso 3, o verso 1 com o verso 2. Agora, bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, todas as minhas ações, tudo que eu faço, a minha vida, as minhas palavras, que possam bendizer e glorificar o nome de Deus. Deus consegue ver isso em você, meu irmão? Você tem glorificado o nome de Deus com a tua vida? Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário, você foi eleito. A única coisa que você precisa agora é tomar uma atitude. A partir de hoje, se não tem andado nessa direção, que você ande. É isso que Deus espera de todo aquele que foi eleito, que viva segundo os valores do reino de Deus. Que Deus em Cristo aplique suas palavras em nossos corações, não somente hoje, mas eternamente. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Mas eu quero orar com o irmão. Nós queremos orar, irmãos. Eu quero que você baixe a sua fronte agora. Você que está aqui, que passou por essa pandemia, mas estamos aqui juntos. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude. E se você perceber na sua vida que você não tem glorificado a Deus, que você tome atitude agora. E que faça diferente. E que você, a sua vida, as suas ações, honre o nome de Deus. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor. E te glorificamos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Abençoa a mim que falo contigo. Direciona a minha vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor pode me usar como instrumento. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Receba, Senhor, esse culto como cheiro suas narinas. E eu te peço, Deus Santo,
Abençoa a tua igreja que aqui está e os teus servos. Que não saiamos daqui como entramos, mas que saiamos renovados. Que façamos um pacto, uma aliança contigo, de sermos, de glorificarmos o teu nome com todas as nossas ações. Que nenhum dos teus servos saia como entraram, mas que eles saiam transformados, renovados e comprometidos com a tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.